Me chamo Ana Paula Correia Barreiros, hoje eu estou com 42 anos. Sim, sou de Juiz de Fora, minha família também toda de Juiz de Fora. Eu tenho 3 filhos hoje, também todos de Juiz de Fora. Então, a escola que eu estudava, que era o Francisco Bernardino, na época só vinha até a 4ª série. Então, na 5ª a gente tinha que sair para outra escola. E no caso eu vim para cá. Né? Minha avó na época ela era secretária aqui na escola. E aí eu vim estudar aqui na 5ª série, fiz a 6ª série 2 vezes e saí daqui na metade do 2º ano, porque eu havia engravidado, então saí para ganhar meu filho e não tive a oportunidade de voltar. Para finalizar, não aqui, finalizei anos depois em outro colégio. Foi, se não me engano, de 93 a 99. Então, eu não, muito assim como ela conheceu, eu não sei. Eu acredito que foi por meio de processos públicos, né, que ela veio parar aqui. Ela chama Icleia. Muita gente da época conhece ela, muitos funcionários, ex-professores também. É Icleia Barreiros. A minha tia também, a Glaé, também dei aula de geografia aqui por muito tempo. Mas, assim, de dizer exatamente como que ela veio para cá, acredito que foi meio assim mesmo, por processo seletivo para trabalho, né? Então, ela trabalhou muitos anos aqui na secretaria. E ela era muito conhecida aqui, porque minha avó fala bastante, ela faz muita amizade fácil. Então, todo mundo conhecia ela aqui. Muitas pessoas da antiga da escola, com certeza, conhecem ela. Meu filho chama Bruno. Inclusive, é homenagem a um grande amor que eu tive aqui na escola. Não era o amor do orelhão, mas era o amor da escola. Então, o Bruno, eu não tive a oportunidade de trazer ele aqui depois de grande. Ele veio comigo bebezinho, né? Depois que ele nasceu, e eu cheguei a trazer ele, que as professoras pediam para ver o meu bebê, né? Como é que ele era. Então, ele chegou a vir comigo sim, mas bebezinho ainda. Eu não tive a oportunidade de matriculá-lo aqui. Então, a escola foi muito acolhedora também na época, sabe? Tive muito apoio dos professores, dos próprios alunos. Às vezes eu chegava da escola assim, estava passando pelo corredor, vinha alguém de outra sala. Moça, deixa eu te perguntar, menina, você aceita uma roupinha que minha mãe tem lá, não sei o quê? Aí eu, não, aceito, pode trazer. Então, sempre alguém estava trazendo alguma coisa para mim, as professoras chegaram a fazer chá de bebê para mim aqui, para me conseguir as coisas. Eu tive muito apoio, muito acolhimento, sim. Eu tive ele nas férias, ele nasceu no dia 8 de julho. Então, até nos últimos momentos da minha gravidez, eu ainda vinha na escola, eu subia aqui com o barrigão nesse escadão, debaixo do sol, que eu estudava de tarde, aquela época era tarde, o 2º ano. Então, eu tive, sim, muito apoio, muito acolhimento da escola, sim, desde aquela época já. Tenho muitos, né? Que foi uma época, dessa época assim dos 12 aos 17 anos, é uma época de muita conquista, muita coisa nova, né? Que a gente conhece, a gente descobre muita coisa. Então, era uma época que não tinha rede social, não tinha telefone, né? Celular, essas coisas. Então, as coisas aconteciam na nossa vida, a gente ficava doida para chegar na escola, para a gente contar para as amigas, para o pessoal, né? Para ficar sabendo. Na época, teve uma época também que eu namorava e tinha um orelhão ali ao lado da secretaria, então na hora do recreio eu ficava muito tempo ali no orelhão conversando com meu namorado e as pessoas ficavam muito bravas comigo, né? Que a gente ficava ali. E sim, foi muito gostoso, foi uma época muito maravilhosa da minha vida. Eu fico muito bom. Eu tenho muita saudade. Antigamente, né, como eu falei, não tinha telefone celular, essas coisas, então havia uns telefones e era um formato grandão assim, como uma orelha. Então se chamava orelhão. Na minha época ainda era de ficha, era uma ficha igual vocês põem hoje em pinball, essas coisas assim. E a gente colocava fichinha, aquela fichinha durava acho que 2 minutos, se não me engano, 2 a 3 minutos. E a gente tinha que ficar trocando. Toda vez, né? Depois desse determinado momento a gente trocava, então era isso que tinha. Tinha muito na cidade, né, na época, e era um meio de comunicação que a gente tinha para ligar nos telefones fixos, e as pessoas também conseguiam ligar para esse telefone. E aqui na escola tinha do lado da secretaria ali na época. E a gente usava muito ele para comunicar com a família, às vezes a família também para ligar para a escola, para falar alguma coisa com algum professor, diretor, né? Então a gente usava esse meio de comunicação da época. Aí eu não sei porque ele que me ligava, mas iam bastante fichas. Ficavam bem bravos comigo que eu fazia uma fila aqui na hora do recreio.
Na minha época não tinha cobertura nas quadras, a gente fazia, era tudo no sol mesmo, interclasse, a gente já tinha interclasse na época, então era tudo ali no sol mesmo, mas a gente não se importava, tinha o vestiário aqui, a gente não tinha, na época não era necessário tantas grades, né, igual hoje em dia, infelizmente, está necessitando dessa questão, então na época não tinha isso, era tudo muito aberto. Tem uma curiosidade também, na minha época eu cheguei a fazer aula de datilografia aqui, de máquina de escrever. Na época tinha aula de datilografia e eu fiz aqui, eu não me lembro, não me recordo agora o nome da professora, mas foi uma coisa muito importante para nós, da nossa geração, que facilitou muito quando veio o computador, para a gente digitar mais fácil, mais rápido. Então isso foi uma curiosidade bem legal da minha época aqui nessa escola, que facilitou hoje, na minha vida de hoje. Então, a gente aprendia a digitar, né? A professora ensinava a gente a digitar sem olhar no teclado. Eu não consigo ainda, mas foi uma coisa muito importante na época. E naquela época também, muitas coisas, quando a pessoa ia trabalhar, se tivesse o curso de datilografia, assim como hoje, quem tem o curso de informática, facilitava muito, porque a maioria das empresas trabalhavam com máquina de escrever, para redigir documentos, essas coisas. Então, quem tinha esse curso naquela época facilitava muito para conquistar um trabalho e tudo mais. E era uma aula muito interessante. É praticamente a mesma coisa que vocês aprendem hoje, a pessoal de hoje, né, no computador, de aprender a digitar, sem olhar, a ordem das letras é a mesma, questão de espaço, era a mesma coisa, só que era numa máquina de escrever, uma coisa bem mais, muito mais manual, né, que a gente tinha que trocar a folha quando terminava, a gente que pulava os espaços, não vinha automático, assim como a gente coloca hoje no computador. Então foi uma coisa muito importante para mim e acredito que para todos que fizeram essa aula, que facilitou muito nessa transição para a informática. Porque, igual eu falei, muitas amizades da época, de mais de 30 anos, eu carrego até hoje, a maioria das pessoas da minha sala. Não temos muito contato, talvez, pessoal, de se encontrar para ver. Mas devido à rede social hoje, que facilita muito a nossa vida, então eu tenho contato com a maioria das pessoas da minha sala. A gente tem um grupo no WhatsApp com 20 pessoas, que a maioria delas eu conheço, algumas que foram depois que eu saí daqui, mas a maioria eu conheço. Então, muitas confissões de coisas que aconteceram na minha vida foram feitas aqui dentro, junto com os meus amigos, que eu carrego até hoje com muito carinho. Eu saí daqui na metade do segundo ano para ter o meu filho, né? Hoje ele está com 25 anos. Hoje ele faz faculdade de artes na UFJF. E eu voltei para a escola depois, quando ele tinha 5 anos, finalizei o segundo grau, não dei continuidade. Trabalhei em várias coisas já, trabalhei em supermercado, padaria. Hoje em dia eu sou cuidadora de idosos. Tem 5 anos que eu trabalho com 2 idosas. Ah, muito importante. Ainda mais nessa minha profissão, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muita tempo mesmo para ouvir. Inclusive, uma das idosas que eu cuido, ela também tem Alzheimer, então ela conta muita história, ela repete muita história. Então, todo dia eu tenho que ouvir aquela mesma história como se fosse a primeira vez que ela está me contando. E ter todo o carinho, toda a paciência, todo o cuidado da escuta. E isso também é muito importante, né? E isso eu tenho certeza que eu trago de muita coisa daqui também, das experiências da vida. Isso é muito importante, sim.